Comecei a rir, tentando me animar. Fiquei me olhando no espelho e disse: Josué, você comeu cogumelos. É impossível morrer por causa disso. Mas assim que disse isso, senti como se algo realmente ruim estivesse prestes a acontecer. Me virei e ouvi Deus dizer: quem disse que eu não posso parar seu coração quando eu quiser? E foi como se de repente o mal enchesse a sala. Comecei a orar e imediatamente soube que algo estava muito errado. Já estávamos 1 hora dentro da viagem e eu percebi que a festa tinha acabado de começar e que eu tinha cometido um grande erro. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um testemunho real de mudança de vida em Cristo. Se você tem uma história de vida inspiradora que gostaria de compartilhar, queremos ouvi-la. Estamos sempre em busca de testemunhos que possam tocar e motivar a vida de todos. Se você tem um testemunho em Cristo que gostaria que fosse lido aqui no canal, envie sua história para o nosso e-mail, que está passando aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Mal podemos esperar para ouvir suas histórias incríveis e compartilhar com nossa comunidade. Obrigada por fazer parte da nossa família. Agora vamos ao testemunho de hoje. Meu nome é Josué, tenho 29 anos, e meu testemunho basicamente é que eu sofri de uma doença mental e dependência química desde muito jovem, por volta dos 12 anos. Passei uns 15 anos lidando com a dependência de ilícitos, doença mental, entrando e saindo de cadeias e reabilitações, e até mesmo de hospitais psiquiátricos. Por volta de 2017, tudo desmoronou e me vi sem teto no fundo do poço. Clamei a Jesus e acabei na cadeia, onde tive um encontro com Deus que mudou completamente minha vida e me transformou como pessoa. Desde 2017 tenho caminhado com Deus, e Ele restaurou toda a minha vida, tudo o que eu havia perdido por causa das dependências e de todos os problemas. O testemunho que quero compartilhar hoje é sobre uma experiência em que tomei cogumelos depois de já estar caminhando com Cristo. Para dar um pouco de contexto, acho que devo contar um pouco da história que levou a isso. Eu estava caminhando com Jesus há cerca de 2 anos e meio nesse ponto. Quando fui salvo, imediatamente entrei na evangelização de rua e pregação do Evangelho. E fiquei totalmente consumido por isso. Depois de cerca de 2 anos e meio nessa caminhada, eu tinha visto milagres, profetizado, expulsado demônios e estava crescendo em Deus, vivendo a plenitude do Evangelho. No entanto, em algum ponto, isso começou a custar muito caro. Começou a afetar empregos, amizades, relacionamentos e até causar problemas com membros da família. Outra parte disso foi que, depois de conversar com tantas pessoas diferentes, comecei a ver muitas perspectivas variadas. Por causa do meu histórico no Novo Pensamento e de ser muito mente aberta, eu conseguia entender por que as pessoas pensavam de certas maneiras. Acho que o que aconteceu foi que, em algum momento dessa jornada, comecei a questionar seriamente. Eu sabia que Jesus era real e que Ele era o Rei, mas como eu podia ter certeza de que Ele era o único caminho? Comecei a sentir que era arrogante dizer às pessoas que estavam erradas. Não que eu dissesse isso diretamente, mas no meu coração eu acreditava que, se não fosse Jesus, não estava certo. Depois de falar com tantas pessoas, eu sentia que queria ter mais certeza sobre isso. Eu estava pronto para morrer por essa crença, mas questionava se realmente tinha tanta confiança. Eu sabia que Deus tinha aparecido para mim, mas será que eu realmente sabia que Ele era o único caminho? Outro aspecto era que eu conversava com pessoas que pareciam não experimentar Deus da mesma maneira que eu. Conheci pessoas que disseram: eu rezei para Jesus, fiz isso, clamei a Jesus. E ainda assim, continuavam em suas lutas, sem sentir que Deus tinha agido por elas como agiu por mim. Isso começou a me frustrar. Minha fé estava sendo desafiada. Sempre digo que é fácil ter fé quando você só vai à igreja aos domingos e segue com a vida. Mas você realmente não sabe que tipo de fé tem até tentar construir algo com ela ou enfrentar algo com ela. Quando você utiliza o escudo da fé como uma ferramenta ofensiva, descobre que tipo de fé possui.
Eu estava constantemente me encontrando em situações onde tentava levar minha fé ao mundo e inculcar minhas ideias em outras pessoas. Basicamente, um dia, enquanto estava online, me deparei com um vídeo que falava sobre uma seita do cristianismo antigo que usava cogumelos. Isso plantou uma semente de curiosidade em mim. Eu vi aquilo e pensei, isso é loucura, mas interessante. A questão é que, no meu passado, cogumelos e psicodélicos eram sempre algo à parte. Eu via ilícitos como ilícitos, mas psicodélicos eram como um remédio. O curioso sobre os psicodélicos é que eles me ensinaram muitas coisas verdadeiras sobre mim mesmo, coisas que ainda são verdadeiras hoje. Eles me mostraram muita verdade, mas a questão é que é verdade o suficiente para te manter seguindo por um caminho e mentiras o suficiente para te manter preso. Por exemplo, eu tomava cogumelos ou ácido e isso me fazia perceber onde eu estava errando na vida. Eu me sentia culpado, pensava que deveria ser um irmão melhor, um filho melhor, um empregado melhor. Esses psicodélicos me faziam sentir que eu estava falhando, me faziam sentir culpado. Eles também compartilhavam algum tipo de verdade universal que, em retrospectiva, parecia uma boa ideia, mas eu nunca encontrava a força para agir de acordo com essas revelações. De qualquer forma, os psicodélicos tiveram um grande impacto em mim, e no fundo, eu ainda tinha curiosidade sobre eles. Pensava, e se realmente não for um grande problema? Aquela semente foi plantada e ficou ali por alguns meses. Não que eu fosse agir sobre isso imediatamente, mas a ideia estava lá. Eu meio que orava a Deus sobre isso, mesmo que inconscientemente. Minha conversa com Deus sobre isso parece louca agora, mas basicamente eu disse: tudo bem, Deus, é isso que vou fazer. Vou tomar alguns psicodélicos. Como eu estava me movendo nos dons e meus sentidos espirituais estavam abertos, pensei: estou desperto, consciente, conheço a verdade. Vou tomar isso, entrar no reino espiritual e descobrir todas as mentiras para poder voltar e contar às pessoas que estão presas nisso. Essa era a minha oração. Vou entrar no reino espiritual, usar minha autoridade em Cristo e dizer a todos esses seres para se revelarem em nome de Jesus e me mostrarem a verdade. Meu coração por trás disso não era escapar ou ficar chapado. Eu só queria saber mais verdades. Eu queria entender para poder ministrar às pessoas e ter uma base sólida para minhas crenças. Uma coisa que sempre me incomodou é ver pessoas apresentando o Evangelho ou a fé sem nenhum entendimento de outras perspectivas. Como Paulo diz, ele se tornou tudo para todos, para que pudesse salvar alguns. Eu queria ter um entendimento completo para poder defender melhor minha fé. Paulo diz que se tornou tudo para todos, e eu acredito nisso. Eu queria entender por que acreditava no que acreditava. Isso continuou por alguns meses. Um dia, eu estava na casa de um amigo, onde eu costumava gravar música. Ele vendia ilícitos, inclusive a verdinha, e eu sabia disso, mas pensava, vou apenas gravar música e sair. Esse amigo era alguém de quem eu gostava muito, alguém por quem ainda tenho muito carinho. Uma noite fui até lá, e essa ideia de usar cogumelos estava na minha mente há alguns meses. Quando cheguei, ele despejou um saco cheio de cogumelos na cama. Eu estava prestes a gravar uma música e aqueles cogumelos estavam bem ali. O interessante é que eu não uso mais ilícitos pesados porque me libertei disso e sei a morte que vem com a dependência. Não vejo mais conteúdo adulto porque conheço a escuridão que isso traz. A razão pela qual não faço certas coisas é porque a verdade foi revelada de uma forma que essas coisas não são mais atraentes para mim. Mas com os psicodélicos, havia medo, e eu não gostava disso. Era como se eu não os usasse porque tinha medo, mas não sabia por quê. O fato de haver medo me fazia querer fazer isso para enfrentar o medo. Então, os cogumelos estavam lá, e meu estômago começou a revirar. Ele disse: "Vamos, só faz isso." Ele não estava realmente me pressionando, mas estava plantando a semente. Eu pensei: é agora ou nunca, Deus. Então eu comi um pedaço de chocolate com cogumelos. Essa não era minha primeira experiência com psicodélicos. Eles tinham sido uma grande parte do meu passado.
Eu tinha experiência com cogumelos, ácido e outros mais de 100 vezes. Eu era muito bom em lidar com isso. Nunca tive uma bad trip. Já tinha tomado doses muito maiores e permanecido coerente. Podia tomar ácido e ir trabalhar. Era muito funcional. Conseguia manter minha mente sob controle, mesmo em situações de violência ou envolvendo a polícia. Eu sabia lidar muito bem com psicodélicos. Não era a minha primeira vez. E eu sabia exatamente no que estava me metendo. Já tinha feito isso antes. Sabia o que era real e o que era alucinação. Então, tomei os cogumelos e sentei, esperando. Tentei me colocar em uma mentalidade positiva, pensando que seria uma boa experiência. Logo comecei a sentir aquela ansiedade inicial que os cogumelos trazem. É como um nervosismo antes de realmente entrar na viagem. Tentei me distrair fazendo música, colocando algumas batidas, tentando manter uma boa vibração. Cerca de 20 minutos depois, meu amigo perguntou se eu queria ir ao bar com alguns caras. Eu olhei para ele e pensei: você acha mesmo que quero ir ao bar agora? Não, vou ficar aqui. Então ele disse que iria sair. Uns 30 ou 40 minutos depois, ele saiu e um interruptor foi acionado. Foi isso mesmo que aconteceu. Parecia que ele me atraiu para lá e então me deixou sozinho. Assim que ele saiu, a escuridão entrou no quarto. Eu era muito sensível a presenças demoníacas, e assim que ele saiu, senti o mal entrar. Tentei me convencer de que estava tudo bem, de que estava apenas viajando e que conseguiria me controlar. Mas a sensação de escuridão aumentou. Senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo comprimido e tivesse dificuldade para respirar. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que estava tudo bem. Fui ao banheiro e comecei a rir, tentando me animar. Fiquei me olhando no espelho e disse: Josué, você comeu cogumelos. É impossível morrer por causa disso. Mas assim que disse isso, senti como se algo realmente ruim estivesse prestes a acontecer. A situação piorou. Podia sentir cada presença escura entrando na sala, como se fossem pessoas reais. A pressão no meu peito aumentou, dificultando ainda mais a respiração. Mesmo assim, continuei tentando me convencer de que estava bem, dizendo a mim mesmo que minha vida era boa, que eu estava saudável, contando minhas bênçãos. Bem, assim que eu disse aquilo, com todo o meu orgulho e erro, me virei e ouvi Deus dizer: quem disse que eu não posso parar seu coração quando eu quiser? E foi como se de repente o mal enchesse a sala. Comecei a orar e imediatamente soube que algo estava muito errado. Já estávamos 1 hora dentro da viagem e eu percebi que a festa tinha acabado de começar e que eu tinha cometido um grande erro. Imediatamente pensei: o que eu fiz? E comecei a clamar por misericórdia. Deus, tenha misericórdia, Senhor, me perdoe. Comecei a orar em línguas. E era ruim, mas eu ficava ali porque, se parasse, sentia que a escuridão me consumia novamente. A pressão no meu peito aumentava, e eu sentia como se estivesse morrendo. Para dar um contexto, uma viagem de cogumelos geralmente dura de 5 a 6 horas, às vezes até 7, dependendo da quantidade ingerida. E como eu disse, essa dose era, aos meus olhos, apenas uma dose regular. Já tinha tomado doses muito maiores antes. Naquele momento, senti como se estivesse cercado pela morte. Minha primeira reação foi: Josué, quem você vai chamar? Não podia ligar para um advogado, para a mamãe ou para o papai, nem para o pastor. Quem eu iria chamar nessa situação? Nenhuma quantia de dinheiro poderia me ajudar. Eu estava ciente do enorme erro que tinha acabado de cometer. Isso não era um pequeno deslize. Eu sabia imediatamente que tinha cometido um erro grave e estava em grande perigo. Sentia que, espiritualmente, tinha aberto uma porta e dado permissão para que aquilo acontecesse. Enquanto orava, a situação só piorava, ficando cada vez mais intensa. Percebi que precisava sair dali. Lembrei que minha esposa estava jantando com algumas amigas e voltaria em breve. Então liguei para ela e pedi que viesse me buscar. Quando ela chegou, uns 20 ou 30 minutos depois, eu já estava em completo desespero. Sentia que a escuridão estava me engolindo e que estava morrendo. Quando entrei no carro, mal conseguia respirar. Minha esposa não sabia o que estava acontecendo.
Então tentava conversar comigo, perguntando o que estava acontecendo. Jaque, disse eu, começando a ser puxado para o reino espiritual, como se estivesse saindo do meu corpo. E quando eu estava nesse vazio de escuridão, sabia o que estava acontecendo. Eu sentia que estava morrendo, e a única coisa que me fazia sentir vivo era orar. Então eu disse: Jaque, eu não posso falar agora. Apenas ore por mim. Você não entende? Durante a viagem de carro, ela ficou preocupada, pois eu não conseguia respirar. Estava como se estivesse morrendo. Eu disse: apenas ore. Não consigo falar. Sempre que eu voltava ao meu corpo, sentia que estava morrendo. Então tinha que retornar ao espírito. Eu estava entrando e saindo do meu corpo, sendo lançado nesse vazio negro e depois voltando, sentindo que estava morrendo. Chegamos em casa e tudo tomou um rumo diferente. Entrei no meu quarto e caí no chão, já completamente no reino espiritual, saindo do meu corpo. Encontrei-me flutuando nesse abismo negro, sem entender o que estava acontecendo no começo. Então, comecei a ter visões. De repente percebi que estava na palma de uma mão enorme, deitado ali, completamente indefeso. Sabia que não havia nada que ninguém pudesse fazer por mim, nem dinheiro, nada. Eu estava ali por minha própria conta, em apuros. Pensei: meu Deus, quando a Bíblia diz que cair nas mãos do Deus vivo é algo terrível e temível, não é brincadeira. A palavra medo não é suficiente para descrever o que senti. Era uma sensação de impotência indescritível. De repente, do meu lado direito, vi cerca de 20 a 30 demônios. Do lado esquerdo, estava o reino dos céus, mas era como se estivesse velado, coberto por um fino véu branco que permitia ver, mas não revelava toda a sua glória. Eu estava na mão, no meio desse abismo, sabendo que o inferno estava abaixo de mim. Sabia que se eu caísse, estaria acabado. Os demônios à minha direita estavam falando com o céu, e um deles, maior que os outros, se levantou e disse: estamos cansados desse garoto. Ele continua vindo ao nosso reino e tirando pessoas de lá, e agora ele voltou e comeu da nossa mesa. Quando ele disse isso, a plenitude do meu erro caiu sobre mim. Pensei: meu Deus, o que eu fiz? Eu não conseguia respirar. Estava tomado pelo medo, vendo tudo isso acontecer diante de mim. Implorava por misericórdia. Sentia que, se voltasse ao meu corpo, morreria. Então precisava interceder por mim mesmo no espírito. Dizia à minha esposa: você não entende o que está acontecendo. Apenas interceda por mim, por favor. Tentava explicar, mas não conseguia falar ou respirar. Fiquei nessa situação por um bom tempo, sem saber quanto, enquanto um julgamento parecia acontecer. Estava nos tribunais celestiais, sendo perseguido pelo diabo, sem poder ouvir nada do que estava sendo dito. Tudo o que sabia era que estava aterrorizado. Sentia meus órgãos murchando, a vida deixando meu corpo. Sabia que, independentemente de quanta água eu bebesse, continuaria com sede. Sabia que, se caísse daquela mão, os demônios me pegariam ou eu cairia no abismo do inferno. A sensação de impotência era total, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer enquanto os demônios vinham para me pegar. Eles diziam que eu os havia convidado para ali, que eu havia quebrado uma lei, cometendo uma grande infração, e que estavam ali para fazer justiça. Eu sentia meu corpo morrendo. E lutar contra isso era exaustivo. Estava na mão, implorando a Deus por misericórdia, pedindo perdão, mas estava completamente esgotado. Há um salmo que diz: na tua mão fui consumido. E era assim que eu me sentia, totalmente vazio de energia. Depois de 1 hora ou 2 nessa situação, eu disse: Deus, eu acredito que você é justo. Jesus, cometi um grande erro, mas você é meu Senhor e Salvador. Eu me rendo à sua mão. Então, comecei a sentir meu corpo realmente morrendo. Mas algo dentro de mim disse: não, você precisa continuar lutando. Deus literalmente nos dá cada respiração por misericórdia. Eu estava lá, sem forças, e comecei a ver a respiração vindo até mim. Não sei como explicar, mas sabia onde Deus estava, e Ele começou a me enviar fôlego. Eu não conseguia respirar, mas via a respiração chegando até mim, e eu conseguia respirar novamente por 1 minuto antes de sufocar novamente. Isso continuou por um tempo, até que eu disse: preciso estar aqui pela minha família, por todas as pessoas na minha vida que você me chamou para ajudar. Esqueça de mim. Assim que comecei a dizer isso, comecei a sentir a pressão da morte me deixando.
Nesse momento, uma nuvem de testemunhas, como 6 ou 7 santos e anjos, vieram ao meu redor e começaram a orar por mim. Comecei a sentir esperança e vida voltando para mim. De repente, a atenção de todos, até do céu, se voltou para uma sombra de uma cruz. Naquele momento, Deus olhou para a cruz e parecia que ele se lembrava. Comecei a sentir tudo se afastar e, de repente, vi Jesus saindo do reino dos céus. Ele caminhou até mim, colocou o braço ao meu redor e disse: "Este é meu, ele me pertence." Ele falou para tudo e todos: "Este é meu, ele me pertence." Retornei ao meu corpo e comecei a passar por um processo de libertação, vomitando muito, enchendo 3 sacos de plástico. Parecia que eu estava puxando meus próprios órgãos para fora, de tanto que doía. Toda a energia e força que eu tinha foram embora. Encontrei-me de volta no espírito e tudo mudou. Eu estava no céu, mas a plenitude da glória do céu ainda estava velada. Podia ver tudo, mas não em toda a sua glória. Caminhei e vi Jesus na minha frente, que disse: "Talvez não devêssemos fazer isso de novo, irmão." Ele sorriu para mim. Quando as pessoas falam sobre a bondade de Deus, é realmente grande. Ele agiu como se nada do que acabara de acontecer tivesse realmente acontecido. Ele me olhou como se estivesse feliz em me ver, como se estivesse orgulhoso de mim. Seus olhos eram puro amor, e ele literalmente sorriu e disse: "Talvez não devêssemos fazer isso de novo." Ele não estava apoiando minhas escolhas, mas me deixando saber que, mesmo através de todas as minhas más escolhas, ele estava comigo. Então percebi que os habitantes do céu estavam decepcionados comigo. Senti tanta vergonha e condenação. Jesus caminhava comigo, orgulhoso de mim, mas percebia que os anjos balançavam a cabeça, desapontados. De repente comecei a sentir muita vergonha. Então, do nada, veio à minha mente o Salmo 73, versículo 25. "Quem tenho eu no céu além de ti? E na terra, nada mais desejo além de ti." Quando o meu coração e a minha carne falham, Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Eu pensei: meu Deus, é isso. Quem tenho eu no céu além de ti? Jesus é tudo o que temos no céu e tudo o que precisamos no céu. Percebi que, embora o céu apoie Jesus, eles me apoiam por causa dele. Comecei a entender isso, mas onde eu estava no céu, parecia haver diferentes dimensões separadas por um véu. Era como uma torre com níveis mais altos de glória. Eu entrei em um nível alto, talvez 1 ou 2 níveis abaixo do topo, e pensei: não mereço estar aqui. Tudo o que eu conseguia pensar era no que havia acontecido. Pedi a Deus: deixe-me apenas adorar, por favor, não me faça falar. Fui lançado para o nível mais baixo do céu, onde estava de joelhos, adorando a Deus. Tudo o que eu conseguia dizer era: aleluia, aleluia. Tinha medo de parar de dizer aleluia, porque sabia que cada respiração era um presente de Deus e deveria ser usada para glorificá-lo. Eu disse a Jesus: por favor, nunca me faça pregar de novo, só quero adorar. Continuava pensando que nunca mais pregaria o evangelho porque me sentia indigno. Passei algum tempo assim, até que Jesus veio até mim. No espírito, a comunicação é telepática. Você simplesmente sabe as coisas. Jesus tirou toda a condenação de mim. Ele se sentou comigo e disse que me perdoava, que tudo estava resolvido e que eu deveria seguir em frente a partir daquele momento. Voltei ao lugar onde ele me trouxe originalmente, agora com mais confiança. Jesus tinha o braço ao meu redor, caminhando comigo pelo céu. Eu pensava: ele me perdoa, ele me ama. Queria contar a todos sobre isso, mas ainda me sentia sujo. Deus começou a me mostrar tudo o que eu queria saber. Era como se eu estivesse voando acima do céu, vendo partes dele e compreendendo tudo instantaneamente. Fui inundado com informações e revelações tão rápidas e intensas que pedi a Deus para parar. Quando Paulo disse que há coisas ilegais de contar, eu compreendi. Estava sendo preenchido com tanta alegria e revelação que parecia que meu corpo ia explodir. Pedi a Deus para parar porque sentia que não conseguiria aguentar mais uma revelação. Eu sabia que não merecia aquilo. Era a experiência mais incrível e a mais humilhante ao mesmo tempo, porque percebi que estava construindo minha própria Torre de Babel. Deus me mostrou que sua bondade era imensa e que ele estava me dando exatamente o que eu queria. Ele disse: o que você fez foi errado, mas agora vou te dar o que você estava pedindo. Ele começou a me revelar tudo o que eu queria saber, mas eu não conseguia suportar. Pedi a ele que me enviasse de volta à terra
pois a realidade nos protege. Se o véu fosse levantado, muitas pessoas morreriam de medo ao verem demônios ao seu redor. Eu sabia que a realidade terrestre me protegia de ser completamente destruído. Pedi a Deus para me devolver ao meu corpo, pois não conseguia mais suportar todas as revelações. Aos poucos, comecei a voltar ao meu corpo, recobrando a capacidade de respirar, olhar para mim mesmo e funcionar. Fui retornando lentamente a um estado de paz e alegria, mas minha mente estava completamente abalada. Nos 3 dias seguintes, eu tinha medo de falar e fiz um voto de nunca mais pregar o Evangelho, apesar de Deus me dizer que ainda queria que eu pregasse. O que mais me marcou foi a noção de que cada respiração que tomamos é um ato de misericórdia de Deus. Ele literalmente me enviava cada respiração. Outra coisa foi o perdão de Jesus. Jesus realmente é amor. Ele me olhou e, instantaneamente, declarou que eu era dele e que tudo estava perdoado. Foi algo que me impressionou profundamente. Após essa experiência, percebi que Satanás se apresenta como um ser de luz. Anos antes, quando eu tomava psicodélicos, estava abrindo a porta para o reino espiritual sem perceber. No ensino médio, eu e outros usávamos essas substâncias sem saber o que estávamos fazendo. Abríamos a porta para o mundo espiritual, onde Satanás se disfarça de luz. Tive encontros com seres espirituais e de outras dimensões, que me ensinavam coisas que pareciam boas, mas sempre havia um engano para me manter preso. O que aprendi é que essas experiências espirituais sob efeito de psicodélicos têm apenas verdades suficientes para te prender. O diabo não se importa se você está acorrentado a algo, contanto que não esteja com Jesus. Não importa se a corrente tem 10 ou 100 metros, você ainda está preso. Essa foi a grande revelação, que todas essas experiências eram enganosas e mantinham as pessoas longe de Jesus. Percebi que tudo o que eu havia experimentado no passado era uma mentira. Era como comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade é que Deus pode te proporcionar essas experiências de forma correta. Já tive experiências com Deus da maneira certa. Com os psicodélicos, sempre há algo errado, algum tipo de efeito colateral. Você sempre tem uma ressaca, fica ansioso, enjoado ou precisa vomitar. Há sempre uma sensação de impureza. Com Jesus, quando você tem um encontro por meio da oração, do jejum, da busca pela sua face e pela sua autoridade, tudo é limpo, puro, cheio de alegria e paz, sem efeitos colaterais. Cada vez que eu usava psicodélicos, sentia essa impureza, independentemente de quão boa fosse a experiência. Sempre havia um ponto em que algo não parecia puro. Antes de começar a usar psicodélicos, eu tinha medo, e esse medo me levou a experimentá-los. Agora, eu temo a Deus. Recentemente, vi alguém usando essas substâncias, e isso me fez orar, pois agora eu vejo isso como pura morte. Não tenho mais medo dos psicodélicos. Apenas aprendi a lição. Sei que se os usasse novamente, eu poderia morrer. Não quero me encontrar naquela situação novamente. Como devemos, como amigos e familiares, lidar com pessoas que estão usando psicodélicos? Primeiro, precisamos entender que elas estão tendo experiências muito reais. Não devemos desmerecer essas experiências. Por exemplo, se eu estivesse pregando o Evangelho para alguém, e essa pessoa dissesse que teve um encontro com extraterrestres, eu não argumentaria que isso não aconteceu. Muitas vezes, essa é a abordagem que adotamos, dizendo que é mentira, que não é verdade. Ao fazer isso, estamos essencialmente negando a realidade da experiência da pessoa. A primeira coisa que precisamos entender é que essas são experiências reais para quem as vive. Não há muito que possamos dizer além de sugerir que a pessoa peça a Jesus para revelar a verdade. Por exemplo, se alguém decide tomar cogumelos alucinógenos, diga a essa pessoa para chamar por Jesus durante a experiência e pedir que ele revele a verdade. Não há muito mais que possamos fazer além de continuar apontando para Jesus, orar por essas pessoas e pedir que a verdade seja revelada a elas. Para aqueles que estão ouvindo ao meu testemunho agora, tenho 2 coisas a dizer. Primeiro, para aqueles que estão em Cristo e sentem algum tipo de condenação ou vergonha, quero dizer que Deus é muito melhor do que podemos imaginar. Ele é infinitamente bom. Depois do meu encontro, aprendi que Jesus nunca está zangado comigo. Jesus sempre fala vida, sempre fala mais, sempre fala a verdade. Isso é o fundamento de onde ele opera. O que experimentei foi como em Zacarias 3, versículo 1,
onde o diabo está à minha direita dizendo que sou culpado, e Deus diz que não sou culpado. Eu não recebi o manto e o turbante na época, mas ele me acolheu e me chamou de seu. Em segundo lugar, a nova era tem confundido muitas pessoas. Os psicodélicos estão se tornando cada vez mais populares, com microdosagens e retiros de ayahuasca. E quero dizer que essas coisas são mentiras. Não faz sentido acreditar que o Deus do universo nos colocou na Terra e disse que a única maneira de nos conectarmos com Ele é comendo fungos que crescem em esterco de vaca. Pense nisso. Se você não tem dinheiro ou recursos para obter esses cogumelos, então você não pode experimentar Deus? Isso não faz sentido. Essas coisas são caminhos que não levam a lugar nenhum, e percebo que as pessoas que os usam nunca sabem em que verdade se apoiar. É sempre algo vago como eu sinto isso ou eu sinto aquilo. Não estou condenando ninguém. Eu também estava perdido e incerto, e essas experiências me levaram a conhecer a verdade. Estou 99,99% certo de que essas coisas apenas desviam você do caminho certo. Elas não são a verdade. Prometo que, se você chamar por Jesus durante uma dessas experiências, você descobrirá que esses caminhos nunca levarão à vida e sempre o manterão preso. Jesus é o Rei, e Ele é a verdade que liberta. Espero que tenham gostado do testemunho que trouxemos hoje. E, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.